Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início ao nosso culto. Convidamos a todos a estarem de pé conosco para elevarmos ao nosso Deus a nossa oração de clamor. Nosso Deus, clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pedindo perdão de nossas faltas e que nos laves completamente e que o teu poder seja exercido sobre nós para nos dar a comunhão, a tua presença e a edificação que haveremos de receber neste culto. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode estar à vontade, assentado, estaremos cantando um louvor de clamor ao nosso Deus. Jesus, a luz divina que não cessa de brilhar, de dia e de noite sempre reluz sem apagar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Continua sempre a iluminar. Jesus, a luz que brilha em nossos corações, tirando das nossas mentes as nossas ilusões. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar, e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar, e continua sempre a iluminar. Convidamos mais uma vez a estarem de pé para a leitura da palavra que está em João, Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Louvado seja Deus, pedimos ao nosso Deus que abençoe a sua palavra.
A palavra diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Alguns detalhes importantes. Jesus iria viver toda a semana da Páscoa até a sua crucificação. A Páscoa caía sempre no dia 14 do primeiro mês e sempre caía numa sexta-feira. Portanto, se Jesus chegou a Betânia 6 dias antes, ele chegou no dia 8, sábado. Até colabora com isso, ou corrobora, que no sábado não se podia caminhar muito, porque Jesus, em seguida, ele ia entrar em Jerusalém naquela entrada profética chamada a entrada triunfal. E no sábado não se caminhava mais do que o caminho de um sábado, que era menos de 1 quilômetro, e de Betânia até Jerusalém tinha 3 quilômetros, perto, mas além do que se podia caminhar. E outro detalhe muito importante é que o dia bíblico, nós vamos tomar agora como referência o dia bíblico, começava ao anoitecer. Logo após o entardecer, ao anoitecer, aproximadamente 18 horas. Começa o dia bíblico. O dia em Israel também era assim. De forma que a Páscoa, o cordeiro era sacrificado no dia 14 ao entardecer. Então, tomar o cordeiro, sacrificá-lo, limpar, temperar com ervas amargosas de acordo com a lei. Depois assar no forno a lenha e depois colocar a mesa com os demais elementos da Páscoa. Então, quando se colocava a mesa, a noite já tinha entrado, então já era sábado, dia 15. São referências que nos ajudam a compreender certas coisas. Como também Jesus, ele ceiou com os discípulos, ele comemorou a Páscoa um dia antes, ele comemorou na véspera, porque no dia seguinte ele ia dar a sua vida. Outra coisa muito importante que eu já disse, mas vou ressaltar. Agora, Jesus tinha entrado em Jerusalém várias vezes, mas agora era aquela entrada profética, porque toda a comemoração da Páscoa, todos os preceitos da Páscoa iriam se concretizar na vida dele, porque lá no Egito foi profético, agora era a realidade. Jesus iria assumir o lugar do cordeiro da Páscoa, mas havia detalhes nos dias. Então, o que aconteceu naquela ceia na casa, em Betânia, onde Marta servia, lembrando que Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. A palavra diz que era na casa de Simão, fariseu. A Bíblia não diz isso, mas é possível que o Simão fariseu tinha alguma relação com a família, podendo ser até de parentesco, mas a palavra não diz isso, porque foi na casa dele e Marta servia. Então Maria tomou um vaso com um bálsamo. Quando fala bálsamo é uma espécie de, hoje seria tipo um creme que se passa para suavizar a pele e que servia e que vinha perfumado. O nardo aqui era um perfume caríssimo, né? Para se ter uma ideia, o desenrolar do texto mostra que diz que valia 300 dinheiros, né? 300 denários, que seria quase praticamente um ano de trabalho, quer dizer, muito precioso esse unguento. E também se usava unguento para embalsamar, que era um bálsamo. Embalsamar seria passar aquele creme nas pessoas que haviam morrido, tanto para trazer um bom cheiro, como também preservar mais um pouco aquela pessoa, o corpo daquela pessoa. Então Maria ungiu os pés de Jesus. Alguém disse, que eu não vou entrar nesses detalhes desse diálogo, que poderia se dar o dinheiro para os pobres. E Jesus disse que ela fez isso para o dia do seu sepultamento.
Em Israel, o Senhor orientou lá no Egito a primeira Páscoa, que era a 10ª praga. Lembra-se aqui que até a 9ª praga, em que o Egito estava sendo praticamente destruído com as pragas que ocorriam. E Israel, a partir de um determinado momento, essas pragas não chegavam lá na terra de Gósen, onde estava o povo de Israel. Mas essas 9 pragas eram todas ações físicas da natureza, embora que sujeitas a Deus, porque nunca se ouviu dizer que acontecesse 10 pragas e de maneira seguida e com intensidade que ocorreu. Nunca, jamais houve isso. Então, realmente foi a providência de Deus. Mas até a 9ª, as pragas eram do universo físico, mas a nona veio da eternidade, que era o sacrifício do cordeiro. Logo após a 9ª praga, que foi a das trevas, o Senhor orientou a Moisés que dissesse a Israel que a partir daquele momento eles iam começar a contagem dos meses e dos anos da vida deles. Ou seja, o Senhor estava dando um novo tempo na vida de Israel, porque o Senhor ia tirá-los da morte que estava sobre o Egito para a vida no Senhor. O cordeiro iria morrer no lugar deles. E no dia 10 do mês, então a contagem começou a partir daí, do tempo de Israel. No dia 10, eles deveriam separar um cordeiro do rebanho, macho, de 1 ano, sem mancha e sem defeito, e recolher para dentro de casa. Observem que são vários animais que estão no campo. Quando você pega um animal desse e coloca dentro de casa, ele passa a ser um ser específico, que não existia antes e de repente ele está lá dentro de casa. Aí começa um tratamento com ele e ele passa praticamente a fazer parte da família. Hoje se tem animais de estimação, mas a ovelha ou o cordeiro, aliás, o cordeiro é filho do carneiro e a ovelha, né? O cordeiro é o filhote. Ele é muito mais de estimação, biblicamente falando, do que qualquer outro animal. Porque a palavra do Senhor te fala, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi se colocando como ovelha do rebanho do Senhor. A parábola da ovelha perdida. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu. Jesus, o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. E interessante que também tem a parábola que expressa muito bem como esse animal era tido como estimação. É a parábola de Natã, proferida para Davi. Simplificadamente, se quiser anotar, 2 Samuel 12:3, diz assim: Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão a pequena cordeira, que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. Era um animal de muita estimação. Então, na entrada desse animal dentro de casa, o cordeiro que entrava dentro de casa, começava a nascer um amor pela vida dele. Já dava comida para ele, já dava água, tinha um lugarzinho de onde dormir e passava a fazer parte da família. E a família se apegava a ele. E nascia um amor que reflete o amor de Deus pelas nossas vidas, porque o cordeiro tipifica a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que o Senhor introduziu no mundo para a nossa salvação. E esse cordeiro, que foi tão amado, aos 14 do mês ele seria sacrificado. Páscoa significa passar por cima, porque a morte iria entrar para matar todos os primogênitos do Egito, como aconteceu. Os primogênitos dos animais também morreram. Mas quando o destruidor passou na casa dos filhos de Israel e viu o sangue do cordeiro passado na porta, ele interpretou que ali o primogênito já havia morrido. Mas quem morreu foi o cordeiro, tipo do Senhor Jesus, que deu a vida. O Senhor substituiu a vida do primogênito de Israel pelo cordeiro, dando-lhes vida e vida em abundância.
Maria, agora, ela unge Jesus para o seu sepultamento. Era a semana da Páscoa. Eu disse que Jesus comemorou a ceia um dia antes, foi no dia 13. Ele ceiou com os discípulos no dia 13. E Maria também, a ceia ocorreu no dia 9, à noite, 4 dias antes. Então, essa família, Lázaro, Maria e Marta, elas separaram o cordeiro Jesus que ia pagar o preço da vida por eles, tal como a Páscoa, porque a Páscoa estava se revelando e se concretizando de forma profética na pessoa do Senhor Jesus. E Maria, quando unge, ele separa o cordeiro para morrer no lugar da família dela, mas ela representava a igreja, para morrer pela igreja. Falando mais alguma coisa. Jesus, na manhã desse dia, era domingo, ele sobe o Monte das Oliveiras. Aliás, ele sai de Betânia, caminha um pouquinho, uma cidadezinha que tinha ao pé do Monte das Oliveiras, do lado contrário da cidade, do templo, chamada Betfagé, pega um jumentinho, sobe e desce montado nele para que se cumprisse as escrituras, que dizia que ele viria montado no jumentinho, filho de jumenta. Mas quando Jesus ele vai descendo o Monte das Oliveiras, quando ele avista o templo e a cidade de Jerusalém, ele chora, porque ele sabia que Israel não iria aceitá-lo. Israel esperava um rei montado num cavalo de guerra e não um homem simples em cima do jumentinho. Esperava alguém que viesse vencer as guerras de Israel. Mas Jesus veio com outro perfil. Então Jesus, ele rejeita Israel. Deus rejeita Israel. Eles rejeitam Jesus e Deus rejeita Israel. Jesus, quando desce o Monte das Oliveiras, ele deixa lá no Monte das Oliveiras o maior atributo de Jesus no Velho Testamento, que é o Messias. E quando ele desce, ele paralisa o tempo de Israel. Agora, ele estava na semana da Páscoa, ele ia assumir o maior atributo dele no Novo Testamento, que é o Cordeiro, aquele que veio para dar a sua vida por nós. A palavra, então Jesus, ao ceiar, ele estabelece a nova aliança, onde ele iria dar vida por aqueles que haveriam de ser salvos, por aqueles que iriam crer no seu nome, o restante do mundo que parecia que estava sem Deus, a igreja. Então Jesus, ele derrama a sua alma, o seu sangue, e quando isso acontece, ele derrama do seu espírito sobre o mundo. Aliás, a palavra em Cantares diz que para cheirar são bons os teus ungüentos, porque unguento derramado é o seu nome. Ele é unguento derramado porque ele pagou o preço da vida dele pela nossa, para que a morte não atingisse a morte eterna e para que ele nos desse a vida. Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, já era os 4 dias, né? Os 4 dias. E o cordeiro permanecia na casa. Lembrando aqui, vou voltar para dizer o seguinte: todos os dias até a ceia do Senhor que Jesus fez, Jesus fazia o trajeto Betânia, Monte das Oliveiras, templo. De tarde ele voltava, Monte das Oliveiras, pernoitava em Betânia, na casa da família. Então essa família que escolheu abrigou o Senhor Jesus durante os 4 dias em que, como Israel, para que nascesse aquele amor, aquela interação com o Cordeiro, porque ele iria dar a sua vida pela nossa vida. Voltando a Lázaro, quando Jesus foi ao encontro de Marta e Maria, elas disseram que se ele tivesse presente, Lázaro não morreria. E ele disse que ele é a ressurreição e a vida. E Jesus, ele, com um grande brado,
mandou que Lázaro saísse do túmulo e Lázaro ressuscitou. Portanto, aquele unguento que também Maria, tipo da igreja, um unguento tipo do Senhor Jesus, e o bom cheiro dele, diz a palavra que quando Maria ungiu os pés de Jesus, o cheiro do unguento encheu a casa, saiu o cheiro da morte e entrou o cheiro da vida, o bom cheiro de Cristo, o bom cheiro da pessoa do Senhor Jesus, o bom cheiro do Cordeiro que deu a sua vida por nós. Quando os discípulos estavam caminhando com Jesus, chegou a notícia que Lázaro havia morrido. E a palavra diz que Jesus amava a Marta, a Maria e a Lázaro, aquela família que separou o Cordeiro. Queria morrer por eles, de tal forma que o Senhor Jesus também nos ama profundamente. Ele ama a sua igreja, porque ele deu a sua vida pela sua noiva, aquela que crê no seu nome. E outra coisa interessante, Jesus disse assim: Lázaro, o nosso amigo, morreu, mas eu vou despertá-lo do sono. Também a palavra haverá de se cumprir na vida da igreja. No dia do Senhor, ao tocar da última trombeta, quando os remidos se completarem e houver o toque da última trombeta, o Senhor também, como fez a Lázaro, diz a palavra que Jesus bradou com grande voz: Lázaro, sai do túmulo. O Senhor também vai bradar com grande voz, com voz de alarido, e aqueles que morreram em Cristo também vão ressuscitar. Ele está morto, mas eu vou despertá-lo do sono. O Senhor também vai resgatar a sua igreja para morar com ele para sempre na eternidade. Fechamos a palavra dizendo que a Páscoa, que significa passar por cima, ou seja, livrar aquela casa da morte eterna, tudo se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus, porque na verdade a palavra apontava para ele. Também estou finalizando a palavra, hoje nós ceiamos com o Senhor. O Senhor Jesus, a única festa que ele orientou foi a ceia. Fazei isso em memória de mim, porque nunca se esqueça que Jesus deu a vida por nós, que nós fomos remidos pelo seu sangue, que o Senhor nos substituiu no momento da morte pela figura dele que pagou o preço por nós. É a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Mas durante as pragas no Egito, o povo de Israel estava assistindo e estava vendo as calamidades que aconteciam. E aqueles sinais serviam de conscientização do momento que eles estavam vivendo, que precedia a vinda do Senhor Jesus e a partida do Egito. Nós também estamos presenciando diversos sinais da parte do Senhor, porque o Senhor disse que também viria nos buscar. E na casa de meu Pai tem muitas moradas, que Ele iria preparar lugar para nós. Nós continuamos glorificando o nome do Senhor, sempre lembrando essa ocasião da morte do Senhor Jesus por nós e que Ele vem para nos buscar, isto é, a ceia do Senhor, a nossa Páscoa. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. Vamos cantar mais um louvor em adoração ao nome do Senhor. Outro amor maior.
Glórias ao nome do Senhor. Glorificamos o nosso Deus pela sua providência, por esta providência que não veio da terra, que veio da eternidade, para nos dar a vida eterna. Cada um de nós aqui também pode glorificar o Senhor por esta providência celestial em nosso favor. Nós vamos orar, coloque a sua vida diante do Senhor, peça uma bênção ao nosso Deus, a sua vida neste momento do encerramento do culto. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, queremos te bendizer por mais estes momentos do culto na tua presença, porque sabemos que quando nós estamos cultuando o teu nome, há uma operação do teu Espírito em favor daqueles que são teus servos, daqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, aquele que deu a vida por nós. Despeça-nos agora na tua presença, abençoando a todos que participaram deste culto, e em teu nome dizemos: a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, agora e para todos sempre. Amém. Nosso culto está encerrando, temos uns pequenos avisos. Quem estiver no exterior, precisar de uma assistência, uma palavra, um esclarecimento, uma oração, pode ligar ou pode apontar sua câmera para o QR Code que está na tela, tem um número de telefone também. Quem teve uma experiência neste culto ou em outro, se for em outro, mande a referência. Pedimos que nos mande, escreva e transmita para a Rádio Manaim a sua experiência, que será de grande edificação para as nossas vidas. E por final, quem estiver no Brasil, use o QR Code que está na tela agora, ou pode ligar para o 0800 707 3076. Desta forma, nosso culto se encerra. A paz do Senhor Jesus a todos.